O Brasil se encontra à beira de uma possível revolução no mundo do trabalho, um movimento que transcende a simples alteração de um cronograma e toca em questões profundas sobre o futuro da vida humana, em face do avanço tecnológico. A proposta de pôr fim à escala de trabalho 6 por 1, tão arraigada na realidade de milhões de brasileiros, não é apenas uma demanda por mais descanso, mas um sintoma de transformações mais amplas que podem redefinir a relação entre homem, máquina e subsistência, levantando o debate sobre a viabilidade de uma renda básica universal em um cenário de crescente automação. A escala 6 por 1, que exige 6 dias de trabalho para apenas um de descanso, é vista por muitos como um modelo exaustivo e defasado, um resquício de tempos onde a produtividade era medida quase que exclusivamente pelas horas dedicadas ao labor físico. No entanto, a sociedade e a economia evoluíram. A tecnologia, a comunicação instantânea e a automação reconfiguraram o panorama produtivo. Trabalhadores e centrais sindicais intensificaram a pressão por mudanças, argumentando que a manutenção desse regime compromete a saúde física e mental, limita o convívio familiar e social e impede o investimento em qualificação e lazer, elementos essenciais para uma vida digna e para o desenvolvimento individual e coletivo em pleno século XXI. No Congresso Nacional, essa pressão se materializou em propostas legislativas. A proposta de emenda à Constituição, PEC 8/2025, que busca eliminar a escala 6 por 1 e reduzir a jornada de trabalho para 4 dias por semana, com um limite de 8 horas diárias e 36 horas semanais, ganhou força e recebeu um número significativo de assinaturas para iniciar sua tramitação na Câmara dos Deputados. Outras PECs e projetos de lei com o mesmo objetivo tramitam na Casa, refletindo um crescente consenso, pelo menos entre parte dos parlamentares e a sociedade civil organizada, de que o modelo atual é insustentável a longo prazo. A discussão, contudo, está longe de ser unânime. Setores empresariais manifestam profunda preocupação com o impacto econômico de uma mudança tão drástica na jornada de trabalho. Estudos apresentados por entidades como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG, e a Fundação Getúlio Vargas, FGV, estimam que o fim da escala 6 por 1 e a consequente redução da jornada poderiam gerar um impacto negativo bilionário no Produto Interno Bruto, PIB, do país, elevando custos para as empresas, reduzindo a competitividade e, paradoxalmente, podendo agravar a informalidade se a transição não for bem planejada e acompanhada por políticas de compensação e adaptação. Os defensores da redução da jornada contrapõem esses argumentos, apontando para experiências internacionais e estudos que sugerem que menos horas de trabalho não significam necessariamente menor produtividade. Pelo contrário, trabalhadores mais descansados, com maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tendem a ser mais motivados, criativos e eficientes durante o tempo em que estão trabalhando. A qualidade do trabalho, argumentam, supera a quantidade de horas dedicadas a ele. Além disso, a redução da jornada poderia estimular a geração de mais empregos, à medida que as empresas precisariam contratar mais para cobrir as lacas deixadas pela menor carga horária individual. Essa polarização no debate evidencia a complexidade do tema. Não se trata apenas de decidir se o trabalhador terá um dia a mais de folga, mas de como a estrutura fundamental do trabalho no Brasil se adaptará aos desafios e oportunidades do futuro. E é nesse ponto que a conversa inevitavelmente se conecta com o avanço implacável da automação e a crescente capacidade das máquinas em realizar tarefas que antes eram exclusivas do ser humano. A automação, impulsionada pela inteligência artificial e pela robótica, já é uma realidade em diversos setores da economia brasileira e global.
Relatórios e projeções indicam que milhões de postos de trabalho que exigem atividades repetitivas ou de baixo valor agregado correm o risco de serem substituídos por algoritmos e robôs nas próximas décadas. Esse cenário, embora traga consigo a promessa de aumento da eficiência e da produtividade em larga escala, também levanta o fantasma do desemprego estrutural e da necessidade de repensar o papel do trabalho na sociedade. Se um número crescente de tarefas será executado por máquinas, e se a produtividade global continuar a aumentar como resultado disso, como a riqueza gerada será distribuída? Como garantir que as pessoas cujo trabalho foi substituído pela tecnologia terão meios de subsistência? É aqui que a ideia da Renda Básica Universal, RBU, entra no debate com renovada força. A RBU, em sua concepção mais pura, é uma transferência de renda regular e incondicional a todos os membros de uma comunidade ou país, independentemente de sua situação empregatícia ou nível de renda. Defensores da RBU veem nela uma ferramenta essencial para mitigar os efeitos negativos da automação em massa, garantindo um piso de segurança financeira para todos e permitindo que as pessoas se dediquem a outras atividades de valor para a sociedade, como cuidado com a família, educação continuada, empreendedorismo ou trabalho voluntário, sem a pressão imediata da necessidade de um emprego formal tradicional para sobreviver. A experiência de cidades como Maricá, no Rio de Janeiro, com sua moeda social, que funciona como uma forma de renda básica, tem sido estudada e debatida no Brasil como um exemplo prático dos potenciais benefícios de políticas de transferência de renda mais abrangentes. Globalmente, diversos experimentos com RBU têm sido realizados, com resultados variados, mas que frequentemente apontam para melhorias na saúde, educação e bem-estar das populações beneficiadas, além de um estímulo à atividade econômica local. No entanto, a implementação de uma RBU em nível nacional no Brasil enfrenta enormes desafios. O principal deles é o custo. Financiar um programa que garanta um rendimento mínimo a todos os cidadãos exigiria uma reforma tributária profunda e impopular, ou cortes drásticos em outras áreas de gasto público. Há também debate sobre o valor ideal da RBU, o impacto na inflação, o potencial desestímulo ao trabalho formal e a complexidade logística de operacionalizar tal programa em um país de dimensões continentais e com profundas desigualdades sociais e regionais. Ainda assim, a discussão sobre a RBU não pode ser dissociada do debate sobre o futuro do trabalho e, por extensão, do debate sobre o fim da escala 6 por 1. Se a tendência é de que a automação continue a avançar, tornando certas formas de trabalho obsoletas e potencialmente reduzindo a necessidade de longas jornadas de trabalho para todos, a sociedade precisará encontrar novas formas de organizar a produção, distribuir a riqueza e garantir o bem-estar social. O fim da escala 6 por 1, nesse contexto, pode ser visto como um primeiro passo, uma adaptação inicial a um cenário onde a tecnologia permite, e talvez exija, uma reconfiguração do tempo dedicado ao trabalho remunerado. Uma jornada de trabalho reduzida não apenas melhora a qualidade de vida no presente, mas também pode ser vista como uma preparação para um futuro onde a automação assumirá um papel ainda maior. Ao liberar tempo das pessoas, abre-se espaço para requalificação profissional, para o desenvolvimento de habilidades que são menos suscetíveis à automação, como criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional, e para a participação em atividades que geram valor social, mesmo que não estejam diretamente ligadas ao mercado de trabalho formal tradicional. A transição para esse novo cenário não será simples. Exigirá diálogo constante entre governo, empresas, sindicatos e sociedade civil, investimentos massivos em educação e qualificação profissional,
e a coragem de experimentar novas abordagens para a proteção social. A resistência às mudanças é natural, impulsionada pelo medo do desconhecido e pela defesa de modelos que, embora imperfeitos, são familiares e estabelecidos. Mas o curso da história aponta para transformações contínuas na forma como vivemos e trabalhamos. O fim da escala 6x1, se concretizado, poderá ser mais do que uma vitória pontual dos trabalhadores. Poderá ser o prenúncio de uma era em que a tecnologia, em vez de ser vista apenas como uma ameaça aos empregos, seja uma ferramenta para libertar o ser humano de longas jornadas exaustivas, permitindo-lhe dedicar mais tempo a si mesmo, à família, à comunidade e ao desenvolvimento de seu pleno potencial. Nesse futuro, a renda básica universal poderá emergir não como um custo social proibitivo, mas como um investimento fundamental na dignidade, na segurança e na capacidade de adaptação de uma sociedade que aprendeu a prosperar ao lado das máquinas e não apesar delas. A jornada para essa nova fase está apenas começando, e o debate sobre a escala 6x1 é um capítulo crucial dessa transformação em curso.